o Everton já conversou com vocês sobre a importância de estudar, de conhecer, de se familiarizar e de investir tempo da sua vida no conhecimento da palavra de Deus, não é? E a proposta nossa agora é conversar sobre evangelismo, certo? Só que até antes mesmo da gente orar, nós vamos combinar o seguinte: toda vez que aparecer isso daqui, apareceu alguma coisa lá? Apareceu? Você vai ficar de pé e fazer assim, beleza? Vamos pensar num grito de guerra, pode ser UPA, já que é adolescente? Então você vai ficar de pé, fazer assim e gritar UPA, certo? Vamos treinar? Olha lá, apareceu. Nossa, tem gente dormindo. Tá? Mais uma chance para você treinar. Vai. Foi. Isso. Toda vez que aparecer, quem ficar sentado é porque está dormindo. Certo? Então a gente vai dar uma sacudida nesse pessoal aí depois. Tá joia? Queridos, antes da gente continuar nossa conversa, vamos mais uma vez falar com o Senhor. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que nessa hora em que vamos conversar sobre o desafio que a Tua palavra traz para nós, de levarmos o Teu Evangelho a toda criatura, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Que tudo que conversarmos aqui possa ser edificante, possa trazer crescimento para as nossas vidas, mas que não gere somente um conhecimento, mas que gere em nós uma reação àquilo que nós aprendemos. Por isso que o Senhor nos conduz, ó Deus, nessa tarde, em tudo que nós vamos conversar. Em Cristo Jesus, o nosso Salvador, é que nós oramos. Amém. Muito bem. Vocês acabaram de estudar, de conversar com o Everton sobre Bíblia, certo? Quantos aqui creem na Bíblia? Ergue a mão, bem alto. Joia. Baixa a mão. Quantos não creem na Bíblia? Já ficou bom. Então, se você crê na Bíblia e se você aceita o desafio que foi lançado para você agora há pouco, de conhecer dessa palavra de Deus, de investigar nessa palavra de Deus a vontade de Deus para a sua vida, vai acontecer uma coisa interessante, que você vai descobrir que uma das vontades de Deus, ou um dos propósitos de Deus para você, é que você não guarde para você o que você conhece, ou o que Deus mostra, o que Deus se revela para você. É que você leve adiante esse conhecimento. E esse levar adiante, esse compartilhar, né? Não só curtir, mas compartilhar, é o que nós chamamos de evangelismo. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Agora, por que é que nós devemos evangelizar? Bom, primeiro, o que é para você evangelizar? Vou dar 1 minuto para vocês me responderem. Um de cada vez. O que é evangelizar? Quando o pastor da sua igreja fala assim, nós precisamos evangelizar. Adolescente, você precisa evangelizar. O que vem na sua mente? O que você tem que fazer? Rápido. Está acordado? Rápido. O que é evangelizar? Não ouviu o começo. Passar para frente a palavra de Deus. Que mais? O que é evangelizar, gente? Ajuda aí, povo. Acorda. Fala, hein? O que é evangelizar? Entendi. Falar de Deus. Quem mais falou ali atrás? Então, o que é evangelizar? Quem mais, gente? Os pastores de todas as igrejas representadas estão aqui? Tá? Quantas igrejas tem aqui que nós vimos agora? Quantas são, Eloá? Quantas igrejas estão aqui? Quantos pastores das igrejas que estão aqui? Levanta a mão para mim. Só um? Presbíteros, conselheiros de adolescente, líderes que trouxeram os adolescentes. 2, 3, 4, não foge da raia não. Chega na sua igreja, vamos falar mais de evangelismo para esses meninos, que eles não sabem o que é evangelizar não. Mas você sabe o que não é evangelizar? O que é não evangelizar ou não é evangelismo? Colocar uma camisa com Deus é fiel. Pode até ser usado para evangelismo, mas não é evangelismo. Concorda? Uma coisa que é interessante a gente pensar, se você quiser já abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios 9, 22, tem um texto
que serve de muleta para muita gente. Certo? Então eu já vou começar tirando o misticismo de alguns textos aí. Não vai usar mais, querida? Dá que a gente aceita de oferta. 1 Coríntios 9, 22, quando Paulo fala assim, olha, para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Isso daqui tem sido usado de desculpa para um falso evangelismo. Quando você diz assim, bom, eu tenho que ser igual a todo mundo, porque senão eu não vou ganhar esse pessoal. Eu tenho que fazer as mesmas coisas, eu tenho que estar nos mesmos lugares, eu tenho que ser igual a todo mundo para eu não ser tão diferente e assim eu poder alcançar as pessoas. No verso anterior, verso 21, Paulo diz assim, para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Tornei-me como? Tornei-me parecido, mas eu não estava sem lei, porque eu estou sob a lei de Cristo. Paulo não está isentando as responsabilidades dele, a postura dele diante de Deus. Paulo não está se esquivando da postura dele em relação à palavra de Deus. No nosso caso aqui, quando nós conhecemos a Bíblia, nós não podemos fechar os olhos para o que a Bíblia ensina com uma falsa desculpa de dizer, mas é para eu ganhar o outro, é para eu conseguir conquistar o outro para Jesus. A gente não precisa desses recursos. Algumas coisas que acontecem que são interessantes, talvez você vai identificar alguém, não você, claro, você vai identificar alguém que você conhece, que já falou, já pensou assim. Por exemplo, eu vou namorar aquele menino, embora ele não seja crente, para eu trazer ele para a igreja. Ou o inverso também, né? Eu vou namorar a menina para trazer ela para a igreja. Acho que você já ouviu isso em algum momento da sua vida, não já? Alguém dizendo isso. Namoro não é método evangelístico. Namoro não é evangelismo. Outra situação que acontece muito, você fazer alguma coisa errada, ou alguma coisa que você sabe que é contrária à palavra de Deus, mas só para que você faça parte da galera. Porque se eu não fizer o que eles estão fazendo, eles vão me achar um chato e jamais eles vão querer ir para a minha igreja. Então eu tenho que fazer as mesmas coisas que eles estão fazendo. E aí eu vou conseguir trazê-los para a igreja. Isso não é evangelismo. Isso é desculpa para você dar uma justificativa para o seu pecado. É outra coisa. E aí há pouco tempo aconteceu algo interessante lá na minha igreja. E eu estava dando uma palestra sobre... e eu vou jogar lenha na fogueira aqui, depois os líderes resolvam nas suas igrejas, tá? Eu estava dando, ou me chama lá para dar a mesma palestra que a gente resolve junto. Eu estava dando uma palestra sobre festa junina, lá para os jovens da minha igreja, jovens e adolescentes. E aí um abençoado levantou e perguntou assim, mas escuta, se o meu amigo me chama para ir na festa junina e eu não vou, quando eu chamá-lo para ele vir à igreja, ele também vai falar que não vai vir. Então eu preciso ir na festa com ele, para que depois, quando eu chamar, ele possa vir para a igreja. Uma boa justificativa, não é? Você está com um propósito nisso daí. Evangelizar o cara. Não é? Você vai no ambiente dele, a ideia é essa. Você vai no ambiente dele, porque aí depois você tem argumento para trazê-lo ao seu ambiente. E assim evangelizar. Aí sabe qual foi a minha resposta? Foi com outra pergunta. Joia, a sua namorada, que ele tem uma namorada, a sua namorada tem uma amiga que é prostituta. Aí a amiga dela fala assim, vamos comigo fazer uns programas, que depois eu vou na sua igreja, você vai deixar? Vocês já sabem a resposta, né? Então, você fala assim, eu tenho que fazer as mesmas coisas, eu tenho que me rebaixar ao nível das pessoas. Não é essa a ideia que o texto está dizendo. Então, isso é desculpa e não é evangelismo. Evangelismo tem a ver com você ser diferente, certo?
para mostrar a diferença, e mostrando a diferença, você conquistar as pessoas para o Evangelho. Porque você vai apresentar um Evangelho que, qual que é o tema aqui do congresso? Um Evangelho que transforma. Então você não pode ser igual. Tem que ter alguma diferença em você, para que a sua pregação, para que o seu testemunho, ele tenha um peso um pouco maior. Eu quero passar para vocês aqui um vídeo sobre evangelizar. Por que nós devemos evangelizar? Você já parou para pensar que você está aqui hoje, nessa tarde, do dia 29 de junho do ano de 2013, porque um dia o amor de Deus alcançou a sua vida? Porque se esse amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus na cruz no Calvário não tivesse te alcançado de uma forma tão impactante, de uma forma tão transformadora, não teria sentido nenhum você estar aqui. E é por causa dessa transformação que o amor de Deus faz, na pessoa de Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus Cristo na cruz no Calvário, a demonstração tão linda, tão impactante do amor de Deus por nós. É esse amor que tem que motivar a mim e a você a compartilhar com outras pessoas de que existe um Deus que nos ama, um Deus que nos ama a tal ponto de ter entregado o seu Filho único para morrer no nosso lugar,
para carregar o peso da cruz que era nossa, para pagar o preço do nosso resgate, porque nós, mesmo sendo bonitinhos, novinhos, né, cheirosinhos como vocês estão aqui, eu espero que estejam, não é? Mesmo sendo assim tão bonzinhos, todos nós éramos condenados ao inferno. Todos nós, colocados no mesmo nível. E por causa do amor de Deus, em nos resgatar do inferno, em nos tirar das trevas e nos trazer para a presença dEle, um gesto de amor de Deus, é que nós estamos aqui agora. Se não fosse essa graça de Deus, se não fosse esse amor de Deus, nós não estaríamos aqui. E é esse amor que tem que nos impulsionar a compartilhar. Então, por que é que eu devo evangelizar? Porque tem muitos dos seus amigos, dos seus companheiros de escola, dos seus companheiros de inglês, dos seus companheiros de academia, né, das meninas que fazem unha e cabelo no mesmo salão, né, do pessoal que mora no mesmo prédio que você. Tem muitos deles que ainda não conhecem esse amor a tal ponto de terem sido transformados por ele. E por não conhecerem, é que Jesus chama a mim e a você para compartilhar desse amor. Nós devemos evangelizar, levar o evangelho adiante para que o mundo conheça do amor de Deus. Mas hoje é tão divulgado, mas a gente não vai entrar nesse mérito da questão, a forma como tem sido divulgado a ação de Deus, o amor de Deus, ultimamente, infelizmente, tem sido uma forma muitas vezes até prejudicial para o evangelho, ao invés de ser benéfica. Se você entendeu o amor de Deus pela sua vida, se você entendeu o sacrifício de Jesus Cristo por você, você tem motivos de sobra para evangelizar. Você não vai conseguir ficar parado, né, mudo, estático, diante de pessoas que estão indo para o inferno sem conhecer do amor de Deus. Você vai se mover em direção a essas pessoas. Porque o amor de Deus, Deus se moveu em direção a nós. Eu acho muito lindo essa expressão de que não fomos nós que amamos a Deus primeiro, mas Deus nos amou primeiro. E é por isso que agora nós podemos amar. Então pense, queridos, no amor de Deus pela sua vida. Pense que foi esse amor que fez com que você fosse alguém. E talvez hoje você ainda não consiga contemplar, né, porque você ainda é muito jovem, você não consiga contemplar o que isso significa para o seu futuro. Mas eu vou te dizer só uma coisa. Só existe futuro com Deus. Porque sem Deus, você vai voltar para onde era. Então toda a motivação, toda a força propulsora para a evangelização está fundamentado no amor de Deus por você e no seu amor a Deus. Então pense nisso. As pessoas que você convive que não experimentaram desse amor de Deus, então nós precisamos levar adiante. Evangelismo, além de ser uma ação ou uma resposta ao amor de Deus por nós, também é uma atitude de obediência. Abra sua Bíblia agora. Mateus faz assim, as meninas, Mateus 28, 19 e 20. E os meninos, Marcos 16, 15 e 16. As mulheres, Mateus 28, 19 e 20. E os homens, Marcos 16, verso 15 e 16. As mulheres acharam? Então pode ler para mim bem alto, por favor. Mulheres. Mateus 28, acharam? 19 e 20. Pode ler. Joia. Homens, Marcos 16, verso 15 e 16.
Muito bem. Essa é uma ordem que a gente talvez já tenha lido várias vezes. Daqui a pouquinho a gente vai comentar um pouquinho mais sobre o texto de Mateus. Mas essa é uma ordem que foi deixada, ou foi dada por Jesus aos discípulos. E aí você poderia falar assim, bom, mas os discípulos, eles tiveram uma experiência diferenciada com Jesus. Né? Os discípulos, eles caminharam com Jesus, eles conviveram com Jesus, e aí então Jesus deixou essa ordem para eles, para ir, né, ou indo por onde eles estavam, a falar do Evangelho, compartilhar o Evangelho, ensinar as coisas, batizar, e toda essa dinâmica que Jesus apresentou para eles ali. Então isso é mais voltado para os discípulos. Né? E aí a gente tende a levar a nossa mente a pensar então que quem hoje teria mais responsabilidade com o evangelismo seriam os pastores, os missionários e pessoas que estão envolvidas como se fossem os discípulos de Jesus. Mas, na verdade, isso também é uma mentira. Porque essa ordem foi dada a todos aqueles que se tornaram ou se tornariam discípulos de Jesus. Tem um texto que está aqui, e está meio lento ali, não dá para acelerar, que é um texto talvez mais interessante para a gente pensar sobre essa obra que nós recebemos do Senhor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Você vai receber um poder para ser testemunha. Querido, eu quero te dizer, adolescente, né, da era da informação, do ano de 2013, que você pode sim testemunhar, que você pode sim evangelizar, que você pode sim compartilhar do evangelho. Sabe por quê? Se você crê em Jesus Cristo, nós falamos do amor de Deus agora há pouco, tá? A gente vai ter que correr um pouquinho, porque daqui a pouco eles vão começar a levantar a plaquinha para mim lá atrás. Se você entendeu o amor de Deus pela sua vida, se você entendeu a obra de Jesus Cristo por amor a você, e que isso te salvou, que trouxe uma nova vida, te fez uma nova criatura, você recebeu um poder que tem nome, que é o Espírito Santo. Repete comigo, o Espírito Santo. O Espírito Santo te dá poder para ser testemunha. É isso que o texto diz. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o meu Espírito. E aí vocês serão minhas testemunhas. Quem nos capacita, quem nos habilita para evangelizar, quem nos dá forças, quem nos dá poder, né, o power, é o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, se você é um adolescente, se você é um jovem, um velho, um adulto, um ancião, que tem o Espírito Santo de Deus, se você se converteu a Jesus Cristo e recebeu o Espírito Santo de Deus, você pode evangelizar. Aí você pode dizer assim, ó. Você pode dizer isso? Quem tem o Espírito Santo de Deus pode dizer, yes, we can. Sim, nós podemos evangelizar. Porque Deus nos deu poder para isso. Falei certo, Débora? Obrigado. Eu tenho uma, né, que vai me corrigindo no inglês aqui. Então nós podemos evangelizar porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e nos dota de poder para isso. Nós não vamos virar Superman, agora vai ter um novo Superman, né? Sem cuequinha e tudo. Nem Mulheres Maravilhas para evangelizar, mas é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos dá poder, que nos capacita para isso. Por que é que eu preciso usar desse Espírito Santo de Deus, ou por que é que eu preciso depender desse Espírito Santo de Deus para levar adiante a mensagem do Evangelho? Romanos 3:23 diz que todas as pessoas pecaram e carecem da glória de Deus. Todos precisam da glória de Deus ser manifesta na vida deles. Todos. Inclusive nós precisamos. Inclusive nós precisamos um dia ser alcançados pelo amor de Deus.
E agora eu preciso, então, avançar, evangelizar todo ser humano, né, inclusive os adolescentes, que são seus amigos, com o evangelho da salvação. E quem vai te capacitar para isso? Quem, gente? Mais específico. Isso. Repete a frase de novo, vai. Yes. Nossa, mas se puder dessa fraqueza. Olha, eu vou te falar, se Papai do Céu depender desse ânimo todo para que o mundo conheça do Evangelho, pode descer os anjos, porque nós não vamos resolver a história, não. Né? Vamos com mais sustância, gente? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Sim, nós podemos evangelizar, porque Deus nos capacitou para isso, amém? É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos dá isso daí. E só uma coisa que me chamou a atenção, esses dias eu estava assistindo na TV, e que talvez te ajude a pensar, a abrir a mente um pouquinho, mas por que eu vou evangelizar, né? Tem tanta igreja, o pessoal já sabe de igreja, já ouviu propaganda de igreja. Sai um pouquinho, né, da caixa, não pensa só em igreja. Pensa na mensagem que transforma. E por que é que precisa ser levada essa mensagem transformadora adiante? Pela necessidade das pessoas, certo? Eu ouvi uma reportagem esses dias, falando de uma pesquisa do IBGE, dizendo que metade dos adolescentes entre 13 e 15 anos já ingeriram uma dose de bebida alcoólica. Leia-se por dose de bebida alcoólica, uma lata de cerveja ou uma taça de vinho. Até aí tudo bem, beber não é pecado, jóia. 20% dos adolescentes já se embriagaram, já ficaram bêbados, chapados, travados. 20%. E 7% já usaram drogas ilícitas, ou seja, exclui a bebida alcoólica, exclui o cigarro, e o que vier é o que é. Então, existe uma realidade em volta do universo teen, não é? Do universo adolescente, e que vai além, talvez, dos problemas emocionais, dos problemas hormonais, né, dos problemas de relacionamento, porque ele não te ama e ele não te quer, nem a menina te deu moral, preferiu sair com o fortão. Tem coisas além disso para se pensar e para te motivar a levar uma mensagem que transforma a vida da pessoa. Não é qualquer mensagem, é uma mensagem transformadora. Então, só para a gente entender por que é que a gente precisa evangelizar. Porque Deus falou e Deus comissionou a mim e a você para fazermos essa obra. E mais que isso, Ele nos revestiu de poder para realizar essa obra. Ele nos deu o Espírito Santo dele para realizarmos essa obra. E nós temos motivos de sobra, a começar do amor de Deus que nos impulsiona a isso, as necessidades das pessoas que estão à nossa volta. E todos têm necessidades. Todos carecem da glória de Deus. Certo? Vamos caminhar mais um pouquinho? Como nós podemos, então, evangelizar? Certo? Nós vamos falar um pouquinho dos métodos que nós temos aí. Teve gente que ficou dormindo e eu vi, né? Já teve gente desesperada para levantar. Acorda, igreja! Vamos lá? Muito bem. Existem vários métodos que são usados e que podem ser usados para evangelizar. Rapidão, porque o tempo está voando. Qual método de evangelismo que você já ouviu falar ou que talvez você já tenha usado? Quem falou? Alguém falou alguma coisa aqui? Não, método mesmo. Eu vou evangelizar aqui que eu posso usar. Igual o Everton apresentou para vocês um método de estudo da Bíblia, que é o OIA. Né? Agora vamos pensar em evangelismo. A pulseirinha. Que pulseirinha? De ouro, prata? Não. A pulseirinha com as cores do livro Sem Palavras. Então já falamos outro método, que é o livro Sem Palavras. Mais algum? Teatro, pantomima, essas coisas, né? Fala, cara. Qual outro você conhece? Nenhum? 4.
As 4 leis espirituais. Inclusive tem um folhetinho, eu procurei e eu não tinha mais para trazer. Hã? Música é um método para evangelismo também. Que mais? Rápido, gente. Que lerdeza. Hã? Fantoche, joia. E daí a gente vai ter um monte de método para evangelizar. Agora, o mais importante, preste atenção aqui comigo. Acorda, mas mantém concentrado, viu? Ô, abençoado. É, aqui, ó. Olha pro tio agora. Isso. Mais importante que o método que você vai usar é você pensar no conteúdo e no objetivo do seu evangelismo. Né? O que é que você vai apresentar? Abre de novo sua Bíblia, Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. Vai, todo mundo lendo junto, rapidão. Mateus 28, 19 e 20. Hã? O que diz aí? Ide. Qual que é o principal objetivo da evangelização? Está aí no texto. Quem falou? Fazer discípulo. Certo? Essa é a ideia. Agora, o que você vai usar para fazer discípulo? O texto também diz, no verso 20. O que você vai ensinar para essas pessoas? Hã? O que você vai ensinar, gente? O que você vai ensinar? Abobrinha? Você vai ensinar que precisa vir na igreja todo domingo? É isso? Você vai ensinar que tudo que foi ordenado. Vamos simplificar a coisa para nós? Você vai ensinar a palavra de Deus, a vontade revelada de Deus. Simples assim. O foco do evangelismo é fazer discípulos de Jesus. E o conteúdo que você vai usar para isso é a palavra do próprio Deus. É o que o próprio Deus ensinou. Tenho medo quando vem para frente, porque eu estou achando que está mandando eu sair já. Calma, é o mesmo ainda. É porque apagou? Foi você, né? Eu sabia. Tem alguém contra mim lá em cima. As coisas estão movimentando sem eu saber. Até perdi onde que eu estava. Então, é importante você pensar no seu foco, fazer isso. Sabe um texto que me chama muita atenção também? Já? Estou nem na metade. Um texto que me chama muita atenção quando Paulo fala assim, sede meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. A ideia é você levar as pessoas a imitarem a Cristo, a ser discípulos de Cristo. Não ser discípulo seu, não ser discípulo do seu pastor, não ser discípulo da sua igreja, mas ser discípulo de Cristo. Essa é a ideia. E que mensagem que você vai levar aí então? Esta história é muito importante. Desde o princípio, as pessoas lutam para encher o vazio em suas vidas. Um vazio que foi formado quando o homem decidiu seguir o seu próprio caminho sem Deus. A Bíblia diz que todos estamos separados de Deus. Separados de Deus por consequência das más decisões que tomamos. Isso se chama pecado. Todos temos pecados, mentidos, trapaceando, fazemos o que não é certo. Não podemos conhecer a Deus ou ir ao céu, por causa das más decisões que tomamos. Há quem pense que se alguém fez mais o bem do que o mal, Deus o aceitará. Mas a Bíblia ensina que ninguém pode comprar a entrada ao céu. Deus é perfeito, e o homem não pode alcançar seu nível de perfeição. Ainda que façamos o melhor que podemos fazer, nunca será suficiente. Mas trago boas notícias. Deus nos ama. Nos ama de tal maneira que enviou seu Filho unigênito à terra para ser a ponte entre Deus e o homem.
Enquanto Jesus vivia na terra, ajudou muitas pessoas e fez vários milagres. Jesus foi capturado por soldados, maltratado, cravado numa cruz, para morrer e pagar os nossos pecados. Após sua morte, ele foi colocado na tumba e fecharam com uma grande pedra. Antes de morrer, Jesus disse que ressuscitaria dos mortos em 3 dias. Por isso, os soldados vigiavam sua tumba para que ninguém viesse roubar o corpo de Jesus. No 3º dia, Jesus ressuscitou. Jesus estava vivo. Muitas pessoas viram Jesus e ele compartilhou as boas novas com eles. A verdade é que Jesus é o Filho de Deus. Sempre foi e sempre será. Jesus veio para mostrar o caminho a Deus. A Bíblia diz que a única maneira de chegar a Deus é pela fé em Jesus Cristo. Jesus pagou os nossos pecados. Ele é a ponte entre Deus e o homem. Hoje Deus oferece um presente grátis. Ninguém chegará ao céu pelas obras ou pela religião. Só há um caminho. Jesus é o caminho. É a resposta. Jesus é o presente gratuito que Deus nos deu. Para receber esse presente, reconheça que você precisa de Deus. Através da fé, você pode receber o perdão de Deus pelos pecados e a promessa de viver no céu. Hoje, Jesus está batendo na porta do seu coração e espere que o deixe entrar. A Bíblia diz que se você crer com todo o coração que Cristo Jesus é o único Salvador e se arrepender dos pecados, passará a eternidade no céu com Deus. Lembre-se da promessa que se encontra na Bíblia. Não há nada ou ninguém que pode separar os crentes em Cristo do seu grande amor. Amém? Nada pode nos separar do amor. Essa é a mensagem que você precisa compartilhar com seus amigos, com as pessoas que Deus te der oportunidade. Aqui nós chamamos de plano da salvação, que é o projeto de Deus, resumidamente, para todo ser humano. O reconhecimento da graça, do amor, da salvação que há em Cristo Jesus. Você pode encontrar pessoas que vão se opor. Eu vou saltar um dos vídeos, porque o nosso tempo não vai dar tempo. Mas você pode encontrar pessoas que vão achar que elas são muito boas, são muito perfeitas, moralmente certas e que não precisam dessa mensagem. Mas você precisa olhar para a graça, para o amor e para o que Deus tem feito. Então, vou pular esse daqui. Certo? Uma coisa que é muito importante pensar em como evangelizar, e que talvez seja o foco principal de forma de evangelismo, é você investir nisso daqui. Mano a mano. Ou seja, nos seus relacionamentos. Tenha relacionamentos com propósito. Tenha relacionamentos com o objetivo de ser testemunha de Jesus para essas pessoas. Tantas pessoas já passaram pela sua vida. Se você começar a pegar uma listinha e começar a enumerar pessoas que você já conheceu, pessoas que você já conviveu por um tempo e que foram embora por algum motivo, você perdeu contato por algum motivo, você vai ver que tem um monte de gente já. E você só tem o quê? 13, 14, 15, 16, 17 anos? Imagina quando você tiver 40. Eu não tenho 40 ainda, tá? Imagina quando você tiver 40, 50 anos. Quantas pessoas vão ter passado pela sua vida e que você teve oportunidade de se relacionar com elas? Então, invista em relacionamentos com objetivo, com propósito, de evangelizar, de falar do amor de Deus. O relacionamento é tão importante para você impactar a vida de alguém. Talvez você vai conhecer na sua caminhada pessoas que vão ficar marcadas para sempre na sua história. Talvez você já até tenha alguém que te influenciou de tal forma, seja um professor, seja um amigo com quem você conviveu, seja um líder da sua igreja que te pastoreou, que te discipulou, enfim.
Pessoas que, de repente, marcaram a sua vida por algum motivo. Seja você uma pessoa que vai marcar a vida de outras pessoas com o Evangelho de Jesus. Porque esse Evangelho transforma. É tão gostoso quando você ouve testemunhos. Ano passado, acho que foi ano passado, um rapaz entrou em contato comigo pela internet, eu não reconheci, e aí ele conversou comigo e eu respondi para ele, olha, me desculpe, mas eu não sei quem é você. Eu estava até meio sem graça, ele estava pedindo para adicionar, e eu respondi, olha, eu não sei quem é você. Aí ele disse assim, bom, meu nome é fulano de tal, eu estou na igreja tal, de tal cidade, trabalhando na igreja, relatou algumas coisas que ele faz na igreja. E eu sou o fulano de tal, lá de Uberaba. Uberaba é minha terra natal. Que quando eu era adolescente, nós nos conhecemos lá. E aquilo que você me ensinou, hoje eu entendi. E por isso que hoje eu estou na igreja. Esse adolescente lá de trás, era um adolescente envolvido com drogas, filho de uma família ligada à igreja, e que tinha ficado internado várias vezes em clínicas e fugido, e às vezes a gente tinha que fazer uma caça no meio da madrugada para encontrar esse rapaz. Foi um adolescente que a gente acompanhou durante um tempo em acampamentos e tudo mais. E que, humanamente falando, você fala assim, puxa vida, não serviu de nada. Mas eu não sei o que foi dito, que Deus disse ao coração dele através do nosso relacionamento, através da nossa convivência, e que anos depois você descobre que aquilo que lá atrás você plantou, frutificou. Então invista em relacionamentos assim. Conviva com pessoas, não feche no seu quarto de frente para o seu notebook ou sei lá, no seu iPad ou no seu celular e fique fechado simplesmente para o que está acontecendo em volta, porque as pessoas precisam se relacionar. Nós somos criados assim, nós somos seres relacionais. Deus é um ser relacional, Ele se relaciona conosco. Então relacione com pessoas com o objetivo de mostrar o amor de Deus a essas pessoas, certo? Senta aí. Jesus disse, ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como Ele fez. E como Ele fez. E eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Não que fazer programas seja um problema em si. O problema é só pensar nos programas e esquecer de ganhar vidas com o Evangelho. Então, que você viu nesse vídeo que o foco de lançar a semente a base de tudo isso são os nossos relacionamentos. São os nossos relacionamentos. E a palavra talvez mais importante na obra de evangelização
seja a palavrinha testemunho. Testemunho, ele tem que ser maior que um discurso. Testemunho não é só você pegar o microfone e vir para frente de um grupo e falar de alguma coisa que aconteceu. A sua ação, os seus atos, o seu comportamento, ele tem que ser maior que a fala. O seu exemplo tem que ser maior que a teoria que você vai apresentar para as pessoas. Certo? Evangelizar de forma bíblica é viver de verdade a verdade, que é a palavra de Deus. Testemunhando e anunciando o amor de Deus às pessoas. Muito bem. Nós vamos para a última parte, então, pensando um pouquinho rapidamente, que meu tempo já estourou, já falaram ali, em algumas sugestões, alguns métodos de evangelismo. Nivaldo, aquele material, você pode... Eles vão distribuir para vocês um material que eu trouxe. Opa, caiu aqui. Um materialzinho que eu trouxe, que são folhetos. Quantos aqui já distribuíram folhetos em alguma ação evangelística? Quantos têm o hábito de dar folhetos para as pessoas? Ainda, assim, naturalmente. Joia. Às vezes, pode abrir esses daqui, viu, Nivaldo? Esses da embalagem pode abrir. Dá um de cada também. Eu trouxe 3 folhetos diferentes para você conhecer. E aí nós vamos lançar um desafio para você agora. A gente pode fazer uma distribuição de folheto diferenciada, porque às vezes a gente está tão acostumado com o folheto assim, olha... Presta o seu. Como você chama? Claudecir. Oi, Claudecir, tudo bem? Um folhetinho para você, tá? Deus abençoe. Às vezes a gente está mais acostumado com esse método aqui. De, sei lá, passar no caixa e deixar um folhetinho com a mocinha do caixa. E no pedágio você entregar o dinheiro junto com o folheto. Também é válido, a mensagem está sendo semeada também. Mas com esses folhetos aí, eu queria que depois você lesse, não agora, nem na próxima palestra, tá? Guarda aí dentro da sua Bíblia. Depois você lesse a mensagem de cada um deles e você começasse a pensar em 3 pessoas diferentes, preste atenção, 3 pessoas diferentes, uma para cada folheto, para você dar esse folheto. Só que você não vai simplesmente chegar, tem um folheto para te dar de presente. A minha proposta para você é que você leve o folheto, vou usar a Val agora. E eu vou dizer assim, olha Valéria, eu trouxe esse folheto para você, que tem uma mensagem muito joia, eu queria que você lesse e depois a gente conversar sobre ele. Tudo bem? Então você vai propor para a pessoa conversar sobre o que ela leu. Pensando na ideia de relacionamento. Tá joia? Não dá só não. Dê o folheto e sugira, tente tirar com a pessoa uma oportunidade de você sentar com ela e conversar sobre essa mensagem que você deu aí. E a partir daí, quem sabe Deus não vai abrir uma porta para você falar mais ainda do amor de Deus e você apresentar mais ainda o Evangelho para essa pessoa e a salvação em Cristo Jesus, certo? Então, folheto é um dos métodos bem conhecidos de evangelismo. Acabou, Nivaldo? Deu para todo mundo? Deu? Depois, se alguém quiser mais, tem um remanescente aqui, tá? Pode usar. Então, entregue o folheto objetivamente, propondo uma conversa. Outra forma de usar o folheto com mais sabedoria é você pensar assim, bom, eu conheço o Felipe. Eu conheço o Felipe e eu sei que o Felipe está passando por uma situação X na vida dele. Então eu vou pesquisar, eu vou procurar um folheto que tenha uma mensagem adequada para a necessidade que eu sei que o Felipe está passando. Ou de repente você tem, sei lá, você treina basquete. Tem alguém que treina basquete? Está treinando ainda? Então ele treina basquete. Então ele vai pensar num folheto que de repente tenha mais a ver com esporte ou com o próprio basquetebol, para levar para um amigo dele de time. Então, um folheto mais específico, mais objetivo. Já foi falado aqui das cores do livro sem palavras. Quantos não conhecem esse método através das cores do livro sem palavras? Alguém não conhece? Não? Rapaz, não vai dar tempo de eu ensinar, mas depois, no intervalo, se alguém quiser, a gente pode... Ou então, Gabriele,
Você tem a sua pulseirinha aí, não? Não? Senão já ia te dar trabalho, tá vendo? Mas a gente conversa depois. É o evangelismo através das cores. Não vai ser possível agora porque tem uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Tem um que às vezes você fala assim, mas eu não tenho folheto para dar e é um momento, tal, estou na escola, estou na faculdade. Com uma simples folha de papel em branco, pode ser folha do seu caderno, você consegue também falar de Jesus. Tá? Se me derem tempo, no final eu falo através da folha em branco. Tá joia? E aproveite as oportunidades. Seja o esporte que você pratica, seja a academia que você faz, tente linkar alguma coisa. Né? Se você, sei lá, está treinando futebol ou qualquer outro esporte, seu treinador mandou você e o time a correr em volta do campo ou em volta da quadra, você pode lembrar lá do texto de Hebreus 12. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, e você começar uma conversa sobre corrida com seu companheiro e trazer para esse texto, e através desse texto você apresentar Jesus Cristo. Isso é usar a oportunidade que te dá. Você vai na padaria, né, e você tem a oportunidade de estar na fila do pão ali, esperando o pão, falta 5 minutinhos para ficar pronto, né, sempre tem disso na padaria, daqui 5 minutos. Aí esses 5 minutos, de repente Deus colocou uma pessoa ali para você começar a conversar, você pode falar para ela do pão da vida. Então aproveite as oportunidades que Deus vai te dando nessas situações. E eu queria fechar falando disso daqui. O evangelismo e a internet. Creio que todos vocês têm acesso à internet, todos vocês, eu acredito que de alguma forma utilizam da internet de alguma forma, né? Eu tinha trazido aqui que a informática é informação, né, a junção de informação e automação automática. Mas eu queria falar especificamente de evangelismo no Facebook. Quantos aqui têm um perfil no Facebook? Pode me adicionar, tá? A gente vai curtir. E eu queria falar um pouquinho, rapidamente, sobre o Facebook. Facebook pode ser um perigo, mas também pode ser uma bênção, se você souber usar. Assim como toda a internet. A internet tem muita coisa que não presta, sim. Né? Se eu estivesse falando para pais e mães aqui, eu ia falar mais do que não presta do que presta. Mas você sabe que tem coisas boas, coisas ruins na internet. Basta você ter sabedoria e maturidade para usar isso. Não é o caso nosso agora. Vamos falar de usar o Facebook, usar a internet para evangelizar. Primeira coisa interessante você pensar, você pode ou usar o seu próprio perfil, né, para compartilhar o evangelho, ou de repente você pode criar, eu esqueci o nome que se dá agora, mas criar uma página dentro do seu próprio perfil, certo? Para você postar algumas coisas específicas ali e compartilhar com as pessoas e divulgar para as pessoas. Agora é importante pensar em alguns detalhes aqui. Saiba o momento certo de postar alguma coisa, tudo pensando agora no evangelismo, certo? Saiba o momento certo, que horas o seu público, né, os seus amigos, as pessoas que você já adicionou e que você tem foco em evangelizá-las, qual é o melhor horário de você encontrá-las online? Para que você possa postar e elas possam receber essa mensagem o mais rápido possível e de repente até já estabelecer um bate-papo com você. Tá? Então saiba o momento certo. Conheça o seu público virtual. Né? Observe as informações do perfil das pessoas que você está adicionando, que estão te adicionando, para que você entenda mais ou menos que tipo de mensagem você pode trazer, que tipo de imagem você pode postar ali que vai chamar mais atenção, que vai ser mais útil para o seu evangelismo. Invista no seu conteúdo. Né? Você sabe o que é conteúdo viral? O que é, Everton? Começa a virar uma reação em cadeia. Né? Às vezes não só curte, mas compartilha. Né? Então, conteúdo viral é isso. Então, você tem que criar conteúdos que se tornem conteúdos virais. Né? Não adianta você colocar lá, sei lá, uma imagem de uma flor e um versículo bíblico. A flor é bonita, foi Deus quem fez, o versículo está na palavra. Então,
Mas, se você quer alcançar os seus amigos, pensa no que eles curtem, uma coisa que vai chamar mais a atenção deles. Certo? Pense em assuntos que têm mais a ver com o que está acontecendo. Então, manifestações, joia, eu vou postar alguma coisa, né, que tem a ver com a palavra de Deus, que traz a realidade de Deus, mas que reflita isso. Joia, o pessoal vai chamar a atenção e eles vão começar a curtir, vão começar a compartilhar, o maior número de pessoas vão ter acesso a isso daí. Isso é conteúdo viral. Crie conteúdos com esse objetivo, ao que chame a atenção das pessoas. O evangelho não é algo chato, pelo contrário, é algo dinâmico. É algo maravilhoso, uma mensagem poderosa que transforma. Então, leve isso. Eu estou falando igual um locutor de rodeio já quase. Qual o seu objetivo? Né? A ideia não é apenas que as pessoas curtam, mas que elas também possam comentar, possam compartilhar e, se possível, que você possa estabelecer um contato com elas. Certo? Possa rolar um bate-papo sobre aquele assunto. Então, se alguém comentou algo que você postou lá, um texto, um versículo, uma mensagem qualquer, uma imagem, de preferência, tente dar um feedback, tente responder para essa pessoa, para ela ver que você está se interessando por aquilo que ela está aprendendo com você. Não põe só curtir. Curtir, às vezes, fica só impessoal, né? É tão fácil clicar curtir, mas quando você para escrever, para comentar, já demonstra um pouquinho mais de interesse. Incentive a participação, né, dos seus internautas aí nas suas publicações. De repente você pode lançar uma pergunta para o pessoal discutir, pode lançar um assunto para debater, né, sei lá, fazer um quiz, enfim, qualquer coisa do tipo. E, por fim, e talvez o mais importante de tudo aqui, é o testemunho nas redes sociais, que ele é tão importante quanto o testemunho na vida real. O texto que nós lemos de Atos 1:8, recebereis poder para serem minhas testemunhas. E ser testemunha requer testemunho, pessoal. Como você vai, pensando agora no Facebook, né, na internet, como você vai evangelizar, anunciar a palavra de Deus, falar de Deus às pessoas através das redes, se o seu álbum de fotos, por exemplo, é comprometedor. Se você, menina, posta aquelas fotos, né, tiradas em frente ao espelho, com decote, lá no umbigo, não é? Aquela micro saia, não é? Aquele menino que posta umas fotos, nada a ver, né? Deixa quieto. Cuidado com o seu álbum de fotos. Seu testemunho virtual tem que condizer com o seu testemunho real. Tá? Cuidado com isso daí. Como que você vai evangelizar se os seus depoimentos, né, se os seus comentários não têm um linguajar apropriado de alguém que realmente conhece a Deus? Se o tipo de ideia que você está compartilhando destoa da mensagem da palavra que vai ser pregada ali no Facebook. Se no momento você está fazendo um comentário com um tipo de pensamento, e aí daqui a pouco você está postando uma mensagem de Jesus para as pessoas. Você não vai ter crédito. Ninguém vai acreditar em você. Tem que ser real em todos os aspectos. É preciso ser a mesma pessoa, tanto no mundo real quanto no mundo virtual. Né? Não dá para ser fake book. Né? Sem perfis fakes. Precisa ser você. Porque se Deus abençoar, através de você, a palavra vai chegar ao coração da pessoa e quem sabe você vai ser o instrumento de Deus para acompanhar essa pessoa. Daí não é um fake que vai acompanhar. Certo? É você, na real, que vai acompanhar. Então tome cuidado com isso daí. Certo? Muito bem. Encerrando aqui então, compartilhe a mensagem mais poderosa e necessária para as pessoas. Compartilhe o Evangelho de Cristo com a sua vida e através dela. Tá? Vamos fazer o seguinte, no intervalo que tiver aí, quem tiver interesse, eu ensino um pouquinho sobre o evangelismo com a folha de papel. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Desculpe ter